Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Temos um tema capital, tema de interesse para todos quanto têm buscado servir o verdadeiro Deus em uma destas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, missões e ministérios, tipos de orações, mosteiros e assim em diante, coisa que não é possível. Este tema é dirigido para todos eles. O tema que nós temos neste momento é: todas as igrejas são portas para o inferno. Todas as igrejas da terra são portas para o inferno. É disto que vamos poder partilhar convosco, a fim com que vocês mesmo possam compreender e de que Deus jamais conduzirá o seu povo por uma denominação religiosa, por uma organização religiosa, por uma seita ou por uma religião. Mas, conforme nós temos anunciado, de que Deus somente conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo, e o profeta mensageiro vivo, para o tempo em que nós nos encontramos, conforme temos vos anunciado, é o profeta Caco Filipe, o único detentor de toda a verdade para o tempo em que nós vivemos. Porque de geração em geração, Deus nunca conduziu o seu povo por uma denominação religiosa. Vocês veem que, claramente, sem muitas evidências, conseguimos compreender de que as igrejas da terra, a qual nós vemos, a cada dia multiplicando-se, porque mesmo uma mesma igreja até dividindo-se em diferentes convenções, com diferentes doutrinas e princípios. Nós conseguimos ver claramente que elas são nada mais a não ser portas para o inferno. Porque a porta do inferno é cada igreja, cada denominação religiosa, cada religião que existe na terra. Vocês veem que cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem o seu princípio, mas todos eles alegam adorar o verdadeiro Deus. Todos eles pregam o nome de Jesus. Todos eles pregam a Bíblia. Mas um acredita que isto é aquilo, o outro acredita que aquilo é acolá. Cada um com a sua doutrina. Tudo isto para que vocês compreendam o que o profeta Caco Filipe tem pregado desde 2002, que todas as igrejas são redes de Satanás para enviarem as almas para o inferno. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu dou a palavra ao pastor Builão. Pastor Builão, todas as igrejas da terra são portas para o inferno. Realmente, todas as igrejas sobre a face da terra são portas para o inferno. O reino dos céus tem somente uma única porta, e alguém entra neste reino dos céus através de um profeta mensageiro vivo na terra. Você vê que em João 10, Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos que ele era a porta do aprisco, ele era a porta para que as suas ovelhas pudessem então alcançar o reino dos céus. E mesmo Jesus Cristo ainda disse que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Vocês notam que Jesus não disse que as minhas ovelhas reconhecem a minha cor de pele, as minhas ovelhas reconhecem a minha forma de vestir, mas ele disse que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, em cada tempo, Jesus Cristo, Deus Supremo, ele se manifesta através de um profeta mensageiro. E os filhos de Deus reconhecem a voz de Jesus Cristo. Quando um profeta mensageiro está na terra, todos aqueles que se reúnem em redor deste profeta mensageiro são as ovelhas, são os filhos de Deus que entram no reino dos céus. Ao passo que os filhos do diabo não reconhecem a voz de Jesus Cristo na voz desse profeta, porque não são ovelhas de Jesus Cristo. Nos dias em que Moisés estava na terra, nós sabemos que Arão e Miriam foram salvos por causa de Moisés.
nos dias em que Noé estava na terra, Sem, Cã e Jafé foram salvos porque reconheceram Deus através de Noé. Quando Jesus Cristo estava na terra, Maria Madalena, aquela mulher samaritana, Pedro, João, Tiago, reconheceram a voz de Deus naquele homem, no filho do carpinteiro. Então, é necessário saber que para você alcançar o reino dos céus, para você entrar no reino dos céus, é necessário que você entre através de um profeta mensageiro vivo na terra. Perdemos o pastor Bilão, mas daqui a pouco o pastor Bilão vai estar de volta. Conforme o pastor Bilão estava a mostrar claramente que o reino dos céus somente tem uma porta. E o reino dos céus é mesmo o profeta mensageiro vivo em seu tempo. João Batista disse: eis que o reino dos céus se aproxima. Você vê? Indicando um outro mensageiro, um outro profeta. Pastor Bilão já está de volta. Vemos que em Mateus 16, Jesus Cristo disse a Pedro que eu te darei o reino, a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vê que Jesus Cristo se disse as portas do inferno. Existem milhares de portas para o inferno. E você, a partir deste vídeo, você tem a oportunidade de saber que todas as igrejas sobre a face da terra são as portas para o inferno. São todas essas igrejas que trazem a sedução sobre a terra. Em Mateus 24, quando Jesus Cristo estava a falar sobre a sedução vindoura, ele disse que se os tempos não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Mas hoje, quando vemos a multiplicação dessas igrejas, temos a impressão de que se o Senhor demorar mais, muitos serão salvos, porque a cada dia que passa, mais pessoas entram nas igrejas, mais igrejas se levantam a cada dia. Não sejam seduzidos até esse ponto e não olham para o profeta Cacu Filipe como uma ameaça para os vossos interesses da igreja, mas antes como uma graça. O profeta Cacu Filipe, aos 24 de abril de 1993, antes dele mesmo colocar o seu pé em uma igreja, Deus o visitou e o mandatou para pregar uma mensagem a toda a terra em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. O profeta Cacu Filipe converteu-se através de 3 visões. E na terceira visão, Deus lhe foi dito que da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, você, o profeta Cacu Filipe, tens recebido as palavras de vida eterna e está decretado por Deus. No tempo determinado, entenderás e ensinarás aquilo que não aprendeste, a fim de que qualquer que crê tenha a vida eterna. E é isso que o profeta Cacu Filipe tem cumprido. E é nesse dia em que o reino dos céus foi aberto para todos escolher. Perdemos novamente o pastor Bilão, mas daqui a pouco teremos ele de volta. Amados companheiros de terra, vocês devem... Já temos o pastor Bilão de volta. Pastor Bilão, pode dar a sequência. Vemos sobre toda a face da terra, cada igreja alegando ter o verdadeiro Espírito Santo, enquanto que todas elas têm princípios e doutrinas diferentes. Como podem alegar ter o verdadeiro Espírito Santo, que é Deus ele mesmo, que não é Deus de confusão, mas de ordem, de paz, e têm doutrinas diferentes? Jesus, quando Deus enviou o Espírito Santo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 escreveram os 4 evangelhos, cada um no seu canto. Marcos poderia dizer alguma coisa que Mateus não disse. Mateus poderia dizer alguma coisa que Lucas não disse. E vice-versa. Mas vem sobre toda essa face da terra, vem sobre todas essas igrejas. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram os 4 evangelhos, mas não se contradisseram. Tudo isso por quê? Porque eles tinham o verdadeiro Espírito Santo. O verdadeiro Espírito Santo pode estar sobre 1000 pessoas. E essas 1000 pessoas nunca se contradirão. Mas hoje, o católico alega ter o verdadeiro Espírito Santo.
mas segue uma doutrina diferente do pentecostal. Ao passo que, da mesma maneira, o pentecostal diz ter o verdadeiro Espírito Santo. O adventista alega ter o verdadeiro Espírito Santo. Mas todos eles têm doutrinas e princípios diferentes. Então, você deve compreender... Você deve compreender que todas as igrejas são porta para o inferno e que de geração em geração é um profeta que Deus envia. Não é hoje, nem em 24 de abril de 1993 que as igrejas foram a porta para o inferno. De geração em geração, todas as religiões, todas as igrejas dentro da religião, todas as sinagogas, todas as mesquitas dentro da religião sempre foram e sempre serão porta para o inferno. A porta para a salvação de todos os escolhidos de geração em geração é o profeta Cacofi Filipe. E a porta para o inferno, as portas do inferno, a qual Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, são as religiões e as igrejas, sinagogas, mesquitas, dentro destas mesmas religiões que fazem as portas do inferno. Quando você vê um católico se convertendo para os evangélicos, ou um evangélico se converter para os muçulmanos, ou assim vice-versa, seja para os hinduístas, para os budistas e assim em diante, é simplesmente um prisioneiro que trocou de cela. Tudo é a mesma cela, tudo é Satanás. Você pode ver claramente que as igrejas são porta do inferno. Não trata-se em você ser membro de uma igreja ou membro de uma religião e você estar a defender de que não, mas não são todas as igrejas ou assim em diante. Mas vejamos o seguinte, conforme bem dizia o pastor Builão, que Mateus, Marcos, Lucas e João tinham o verdadeiro Espírito Santo sobre eles. E eles tinham uma missão na terra, cada um em seu lugar, escrevendo os 4 evangelhos do Senhor Jesus. Mas nós vemos que os 4 evangelhos do Senhor Jesus, que eles os 4 escreveram, ninguém contradiz um ao outro. O porquê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que repousava sobre os 4. Mas, no caso das igrejas, a qual nós estamos a poder mostrarmos que são a porta do inferno, todas elas alegam ter o verdadeiro Espírito Santo, todas elas reclamam, dizem categoricamente que é o verdadeiro Espírito Santo que atua sobre eles, que age sobre eles, que age sobre os seus fiéis, que é o que lhes faz falar em língua, profetizar e assim em diante. Mas nós vemos também que todos eles têm doutrinas diferentes. Apesar que eles alegam ter o Espírito Santo, têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. E estas mesmas doutrinas, estes mesmos princípios divergem. Faz com que eles diverjam, faz com que não haja concordância entre eles, faz com que cada um seja membro de uma ou daquela. Veja, dentro das igrejas batistas, há mais de 50 tipos de igrejas batistas. Nas mais de 50 tipos de igrejas batistas, cada uma tem a sua doutrina, cada uma tem o seu princípio. Vê nas igrejas metodistas, há mais de 30 igrejas metodistas. Cada uma tem o seu princípio, cada uma tem a sua doutrina. Vê dentre as igrejas branamistas, são mais de 20 mil ou 30 mil igrejas branamistas. E dentre essas 20 mil igrejas branamistas, cada tabernáculo tem a sua doutrina, tem o seu princípio. Vem nas igrejas católicas, igreja católica ortodoxa, igreja católica romana, igreja católica americana e assim diante. E cada igreja católica tem a sua doutrina. Uns não se submetem ao Papa, o senhor Papa, o Bento XVI, se é assim que ele é chamado. Então, tudo isto mostra categoricamente que se nós podemos procurar as portas para o inferno, não é? As portas para o inferno, porque largo é o caminho das falsas igrejas, a qual, não é? O caminho largo
para o homem é bom, porque nada que tem a ver para os homens, você vê que, eu volto um pouco atrás, vejamos em Gênesis capítulo 6. Quando Deus viu que a terra estava corrompida, é dito que, pelo livro do profeta Moisés, no livro de Gênesis, é dito que a terra estava corrompida diante de Deus, não diante dos homens, mas era diante de Deus, porque para os homens, o que eles faziam era bom. Não, eles não viam nenhum mal. Falavam de Jeová, falavam de Abel, falavam de Enoque e assim em diante. Eles viam que realmente faziam a uma vontade de Deus. Mas foi o profeta Moisés que nos deu a conhecer, através do seu livro, o livro de Gênesis, de que a terra estava corrompida diante de Deus. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Assim também, para o tempo em que nos encontramos, qual é o caminho que para o homem é bom, mas que para Deus é um caminho da perdição? É o caminho das religiões, porque qualquer um, unanimemente, humildemente falando, quando frequenta uma religião, não é para ele ser do que a religião tem lhe tornado para ele ser, mas é no sentido dele buscar servir o verdadeiro Deus, e para que, quando essa carapaça de carne um dia cair, ele ser salvo. É essa esperança que faz cada um ir na igreja. Ninguém vai na igreja só ir por ir, não. Mas as pessoas, quando vão na igreja, a meta no final de tudo é a salvação. É a salvação que é prometida, é a salvação que as pessoas vão lá à busca de poder encontrar. É isto. Mas estamos a vos informar que não é possível. Não é só hoje, não. Mas de geração em geração, nunca foi possível adorar-se o verdadeiro Deus em uma religião. Servir-se o verdadeiro Deus em uma denominação religiosa. Você somente está com Deus, você somente serve Deus quando você reconhece, identifica o profeta mensageiro vivo do seu tempo. No tempo de Noé, existiam muitas igrejas que eram a porta do inferno. E existia Noé, o profeta vivo daquela geração, que era a porta do céu. O céu só tem uma porta, amados da terra. Mas o inferno tem várias portas. Portas católicas, portas ortodoxas, portas muçulmanas, portas cristãs, portas hinduístas, portas budistas, portas shintoístas e assim em diante. Tá vendo? Então, você pode ver que no tempo de Noé existiam muitas igrejas. E eram estas igrejas que eram a porta do inferno. As portas do inferno não eram nada mais a não ser as igrejas que pregavam, falavam de Deus nas suas sinagogas ou mesquitas, não sei como eles lá chamavam, visto que o diabo ele também muda de nome, muda de atributos, muda de diferentes maneiras, a fim com que as pessoas possam lhe servir e lhe adorar. O diabo não pode vir hoje como Sukkot Benot, Adramalek, Nibicás, e desta maneira, enquanto que pelo profeta Moisés já compreendemos que estes eram os deuses que lá no Egito se adorava. O diabo tem que vir hoje de uma outra maneira, conforme ele hoje veio de uma outra maneira. Veio em nome de Jesus. O diabo ia chamar de Jesus. Você vê, ele disfarçou-se nas pessoas. As pessoas clamam por Jesus, adoram Jesus, invocam Jesus, agora acreditam que estão a clamar o verdadeiro Deus. Acreditam que estão a invocar o verdadeiro Deus, mas estão adorando um demônio em nome de Jesus. Porque não é possível servir-se o verdadeiro Jesus em uma denominação religiosa. Não é possível adorar-se o verdadeiro Jesus sendo membro de uma religião. Jesus não envia a religião, amado compra da terra. Você vê que as religiões, elas divergem-se com doutrinas diferentes, mas cada uma é unânime, cada uma é segundo a doutrina da mesma igreja, da mesma religião. Então, conforme eu tiver dito que no tempo de Noé, a terra estava, existiam muitas igrejas. Estas igrejas eram as portas do inferno. A porta dos céus era Noé. Por que eu digo que as portas do inferno eram as igrejas do tempo de Noé? Você pode dizer, mas pregador, mas no tempo de Noé não tem igreja? Sim, tem assim igreja. Como é que não tem igreja? Se o diabo ele trabalha sempre com as religiões. Havia igrejas.
Por isso que você vê que o livro de Moisés, lá no livro de Gênesis, é dito que as pessoas comiam e casavam-se. Casavam-se aonde? Você vê? Casavam-se e bebiam. Tá vendo? Então, tudo era lá onde casavam nas igrejas. Como nós hoje também vemos essas cerimônias religiosas. Estás a compreender, amado compreender? Então, é um pouco disso. Você deves compreender o seguinte. A religião nunca pode ser de Deus. Por quê? Vejamos o seguinte. Vejamos que a religião hinduísta é que é verdadeira. Só vai ser hindu quem nasceu em um país hinduísta. Você nascendo em África, jamais você será hinduísta. Será muito difícil você ser hinduísta. Se a verdadeira religião for a religião muçulmana, você verá que vai ser salvo, só que nasceu naquela religião muçulmana. E os países que não são muçulmanos, você vê? Se você nascer numa religião cristã, se for a religião cristã, Deus seria injusto. Tá vendo? Então, Deus seria injusto que se Deus conduzisse o seu povo por uma religião, enquanto outrora conduziu o seu povo por um profeta mensageiro, de geração em geração. Mas para o nosso tempo, ele irá mudar enviando a religião. A religião de nascimento não te conduz à salvação. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que você nasceu naquela religião. Você, por exemplo, nasceu em um país já cristão. Então, você, durante todo o teu crescimento, você só ouvia falar de religião, igrejas evangélicas, pentecostais, batistas, a bom Deus, verbo vivo e assim diante. Você só cresceu já ouvir isso. Então, você de qualquer maneira ou outra, irá ir numa outra gaiola. Enquanto você nascendo num país cristão, a partir do momento que você poderia decidir seguir Deus, iria ir numa gaiola ou outra. Ou gaiola pentecostal, ou gaiola universal, ou de uma maneira ou outra. Da mesmíssima maneira, se nós estamos também em um país também muçulmano, seria da mesma coisa. Se você nascesse em um país muçulmano, o que aconteceria? Você, nascendo em um país muçulmano, irias ouvir muito de Alá, não sei o quê, o muçulmano xiita, muçulmano aquilo, muçulmano acolá. Então, você já irias crescer vivendo na terra, caminhando, que a religião verdadeira é o Islão. Então, quando um dia você poderias ter uma vontade de servir Deus, vendo tudo, vendo a natureza, vendo todas as coisas, sabendo que não existe algo sobrenatural por trás disso, ou penso que tem um Deus por trás disso tudo. Você vendo estas coisas, não. Você de qualquer maneira irás procurar se converter. E se convertendo, irás ir numa gaiola onde o diabo já preparou para a tua terra. Ou no muçulmano xiita, ou muçulmano aquilo, ou muçulmano porque os muçulmanos também estão divididos. Como também vemos também no cristianismo. Todas as religiões estão divididas. E até o cristianismo é mais pior ainda. Embora todas são do diabo. O Islão é uma religião satânica. O cristianismo é uma religião satânica. O judaísmo é uma religião satânica. O hinduísmo é uma religião satânica. O budismo é uma religião satânica. O shintoísmo é uma religião satânica. O judaísmo é uma religião satânica. Todas as religiões são de Deus. Deus nunca teve religião. Deus nunca terá religião. Deus somente tem um profeta. E quando Deus enviou um profeta, este profeta, se realmente enviado de Deus, não vai fundar denominação religiosa para roubar o dinheiro do povo. Não. Não vai fundar uma religião, não. Mas um verdadeiro profeta, ele vem com uma mensagem. Por isso que um profeta tem um livro. Como que o Filipe também tem um livro. Nós temos o livro do profeta que está cá com o Filipe. Você? Porque o que identifica um verdadeiro profeta é a sua mensagem. Moisés teve os seus livros. Isaías tem o seu livro, Jeremias, Abacuque, não. Cada profeta tem o seu livro. Você vê então, a religião de nascimento não pode ser de Deus. Por isso que é tão fácil você compreender que as igrejas, as sinagogas, as mesquitas são portas para o inferno. São as portas para o inferno. E são as portas que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre os filhos e filhas de Deus. As portas do inferno. O céu só tem uma porta e você vê que a chave do reino dos céus estava com o homem.
Não com um grupo de homens, não. Apesar dos apóstolos serem no número de 12, mas as chaves do reino dos céus foi dado a uma só pessoa. Está vendo? E quando foi dada a chave do reino dos céus? Foi dada a Pedro. Então, a chave do reino dos céus deve estar na terra, com um homem. Se você, se a tua fé, a tua esperança de salvação não almeja ou não suspira em procurar saber com quem está a chave do reino dos céus, a tua salvação é satânica. A tua fé é satânica. A tua esperança de salvação é satânica. Porque se as chaves do reino dos céus não tiver com o homem na terra, não adianta nós buscarmos Deus para ser, não vamos ser salvos. Não tem como alguém ser salvo. Pastor Bilão. Tem como alguém ser salvo, pastor Bilão. Se a chave do reino dos céus não estiver na terra com o homem, é possível alguém ser salvo igual a chave do reino dos céus não estiver com o homem, pastor Bilão. Não existe essa possibilidade. Não existe. E por que eles não saíram? Pastor Bilão. A própria Bíblia pode te mostrar isso, que Jesus Cristo tinha a chave do reino dos céus. Ele estava na terra. Mas quando ele morreu, ressuscitou, ou seja, antes dele ascender aos céus, ele sentiu a necessidade de deixar a chave do reino dos céus a um homem vivo sobre a terra. Jesus Cristo não poderia levar as chaves do reino dos céus, porque na terra ainda existiam filhos de Deus. Então era necessário que as chaves do reino dos céus estivessem com um homem na terra. É por isso vemos que em Mateus 16, Jesus Cristo deu a chave do reino dos céus a Pedro. E sobre toda a face da terra, era em Pedro que Cornélio poderia alcançar a vida eterna. Cornélio era religioso como você. Cornélio poderia ser tão bondoso. Cornélio, vemos em Atos 10 a 11, que Cornélio dava esmola às pessoas, não só da sua sinagoga, mas a todas as pessoas. Temia a Deus com a sua própria casa. Mas quando o anjo desceu a Cornélio, em Atos 10, o anjo não veio para lhe fortificar. O anjo não veio para lhe dizer, oh Cornélio, as tuas orações, o teu zelo nesta religião, nesta igreja, chegou aos olhos de Deus, então você está salvo. Mas devido ao seu temor, Cornélio, o anjo desceu a Cornélio e mandou Cornélio ir ao homem que tinha as chaves do reino dos céus, que era Pedro. Se Cornélio rejeitasse Pedro, o homem que tinha as chaves do reino dos céus, então você deve entender que Cornélio estaria a rejeitar a salvação. Porque era Cornélio quem tinha as chaves do reino dos céus. Como Cornélio rejeitaria aquele que tinha as chaves do reino dos céus no seu tempo e imaginar que será salvo? Será salvo por intermédio de quem? Então vemos que a prova de que Cornélio era um filho de Deus é que ele reconheceu Pedro, reconheceu a mensagem viva do seu tempo. Cornélio não disse a Pedro, Pedro, eu já acredito em Jesus, eu e a minha casa já servimos a Deus, já damos esmola, já obedecemos, oramos, jejuamos continuamente, a minha casa teme a Deus, então eu sou salvo, eu vejo que vivo bem. Não, mas Cornélio aceitou aquele homem que tinha as chaves do reino dos céus. E é isso que todo filho de Deus deve fazer sobre toda a face da terra. Reconheçam pelo menos que a porta do reino dos céus não são os rolos da Bíblia. Não há salvação fora do profeta mensageiro vivo. E um filho de Deus não crucifica. Nós sabemos que em Oséias 12:14 está escrito que por um profeta, Jeová Deus tirou Israel do Egito e por um profeta Israel foi preservado. Você vê que por que depois de Deus enviar Moisés, Deus não enviou só já muitas igrejas para que Israel pudesse ser preservado ou alcançasse Canaã? Mas não é isso. A porta dos céus é sempre um profeta mensageiro vivo. E quando um profeta parte, está tudo terminado. Quando Moisés partiu, pouco importa a espiritualidade de qualquer homem sobre a face da terra. Ele não teria como dar um único passo para conduzir os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm de estar sempre sobre o domínio de um profeta mensageiro, sobre os passos de um profeta. É por isso que após Moisés,
Deus enviou o profeta Josué para conduzir o seu povo. E é assim hoje. Se após o ministério de Jesus de Nazaré, nós vemos que pouco tempo Deus ainda enviou Paulo como mensageiro para os gentios, para dar a conhecer Deus aos gentios, então você deve saber que durante esses 2000 anos desde Jesus até aqui, ele enviou muitos mensageiros sobre a face da terra para conduzir os seus filhos. E no nosso tempo, ele enviou o profeta Cacu Filipe para conduzir os seus filhos, então, ao paraíso. Você deve reconhecer que todas essas igrejas são simplesmente portas para o inferno. Após todas essas explicações que nós ouvimos aqui, um filho de Deus não pode simplesmente, se não aceitar, se não arrepender-se, se ele ainda não estiver possuído com um demônio. Deus abençoe, pastor Guinaldo. Deus abençoe muito. Então, amados companheiros de terra, vocês ficaram bem explicados, vocês compreenderam, realmente já compreenderam que as igrejas, sinagogas, mesquitas, não importa se é ministério, campo de oração, se é montanha, se é onde, é portas para o inferno. Já compreenderam isso? E que a porta dos céus é o profeta mensageiro vivo. E que hoje é Cacu Filipe que é a porta dos céus. Agora, se você quiser ir em um outro céu, aí você já então vai ter que continuar mesmo na tua igreja. E o teu fim é a perdição. E também quero vos realçar que Jesus, ele só teve as chaves da morte e do Hades. Tá vendo? Ele disse que eu tenho a chave da morte e do Hades. E ele foi lá e... a chave do reino está sempre tendo com o homem na terra. Não fala que está com Jesus, não. Como o pastor Binão bem explicou, estava com Pedro. Após Pedro, a chave do reino passou para Paulo, um mensageiro. Após de Paulo veio com Antipas, um mensageiro. Depois de Antipas veio Irineu, um mensageiro. Depois de Irineu veio Colombano, um mensageiro. Depois de Colombano veio Martinho de Tours, um mensageiro. Depois veio Martinho Lutero, depois John Hus, depois John Wycliffe, depois John Spurgeon. Até hoje, que hoje estamos com Cacu Filipe. Então, se vocês são realmente filhos de Deus, compreendam que todas as igrejas são portas para o inferno. A amada Fátima Andrade diz que não estou entendendo. Se não estás a compreender, entraste neste momento na live, eu quero informar-te que todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, missões e ministérios, campos de orações, são portas para o inferno. Todas as sinagogas dentro do Islã são portas para o inferno. Todas as sinagogas dentro do judaísmo são porta para o inferno. A amada Fátima Andrade diz porta para o inferno. Como assim? Pode explicar? Muito bem. É assim, a amada Fátima Andrade. De geração em geração, há uma porta somente para os céus, que é o profeta mensageiro vivo. Cada profeta é a porta dos céus. Por isso que Pedro, como profeta no seu tempo, como mensageiro que Jesus deu-lhe a responsabilidade, ele tinha a chave do reino dos céus, porque ele que era a porta. Você está a compreender a amada Fátima? Então, Pedro não está na terra. A chave do reino dos céus, Deus havia enviado Paulo. Paulo tinha a chave do reino dos céus. Paulo era a salvação e a luz do seu tempo. Paulo mostrou isso em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele foi estabelecido como a luz e a salvação dos gentios. Paulo era a salvação, então é ele quem tinha a chave do reino dos céus. Ninguém poderia alcançar os céus sem crer em Paulo. Assim foi de geração em geração, como também para o nosso tempo, a chave do reino dos céus está com Cacu Filipe. Já as igrejas são portas para o inferno. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra os filhos de Deus. Quais são essas portas? São as igrejas. Por isso que você vê que as igrejas usam a Bíblia, pregam a Bíblia, todos falam em nome de Jesus, mas têm doutrinas diferentes, princípios diferentes. Como é possível adorarmos um só Deus com doutrinas e princípios diferentes? Não é possível. Não é possível um Deus de paz e de ordem ser adorado com doutrinas diferentes. Você vê que os evangélicos clamam que são de Jesus. Os benemitas clamam ser de Jesus. Mas todo cara tem a sua doutrina. É isto que, pela revelação da hora,
o mundo hoje está a compreender que as igrejas que existem na Terra são portas do inferno. E a amada Fátima depois ouviu pergunta, como faço para ir para a igreja que me levará para os céus de Jesus? Muito bem. Jesus não tem igreja. E não existe uma porta de igreja que leva para os céus. Não há. Somente existe, veja algo, todas as igrejas, todas as denominações religiosas, todas as igrejas que um dia vão abrir, todas as igrejas que abriram ontem, que vão abrir daqui a 5 anos, são portas do inferno. A partir do momento que um homem vem dizer que é um enviado de Deus, mas depois, no final de tudo, vem fundar uma denominação religiosa ou uma religião, ele é um demônio. Está a abrir uma porta do inferno. É como sabores, é como cores. Se você não gosta de cor laranja, tem a vermelha para tu gostar, tem a rosa para tu gostar. Não, é conforme as igrejas. O diabo foi obrigado a disfarçar-se, não é? Dando sabor a cada um. Você, se na católica está a te complicar muito, já não vai conseguir mais te mentir, então você pode ir numa igreja evangélica. Naquela igreja evangélica não há prosperidade, tem aquela igreja evangélica de prosperidade, tem aquela igreja evangélica da cura, aquela de bênção, aquela de não sei o quê. Já meteu diferentes sabores, mas quando um católico se converte para evangélico, ou um pentecostal se converte para o batista, não importa quando alguém se converte de uma igreja para outra, ou mesmo sai do mundo da droga para ir para as igrejas, é simplesmente um prisioneiro que trocou de cela. Todas as igrejas são celas de Satanás. Todas as igrejas são celas de Satanás. Mas são compartimentos diferentes. Há compartimentos católicos. Mesmo ainda dentro do compartimento católico, há diferentes compartimentos. Compartimento católico romano, católico ortodoxo, católico americano. Tá vendo? Não, mesmo dos evangélicos, veja dentro dos evangélicos. Igreja Universal, Mundial, Pentecostal, não sei mais o que, tá vendo? Luz do Mundo. Não. São compartimentos diferentes para que, se você não gosta daquela igreja, vai naquela outra igreja. Mas tudo é de Satanás. A porta dos céus hoje é Caco Filipe. É um profeta que é a porta dos céus. Somente um profeta mensageiro vivo é que é a porta dos céus. Significa que, para você ser salva, para você estares na vontade de Deus, você deves reconhecer, crer no profeta que Deus enviou para o teu tempo, que hoje é o profeta Caco Filipe. Nunca ir numa igreja, não. Nunca ser membro de uma religião, não. Não importa se é uma religião, o cristianismo. O cristianismo é uma religião satânica. O hinduísmo é uma religião satânica. O islã é uma religião satânica. No islã se matam. No cristianismo o pastor viola fiel. Pastor rouba dízimo. Pastor burro manipula as pessoas. Até em tempo de Covid, pastores ficam a exigir o povo a pagar dízimo. Também o cristianismo é uma religião satânica. E um filho de Deus nunca pode ser membro de uma religião. Então, amada, eu te peço para poderes baixar o livro do profeta Caco Filipe, o aplicativo Profeta Caco Filipe, que está independente oficial, aí aparece aí na minha tela, a fim de você poderes, não é, obteres o livro do Profeta Caco Filipe. Não é a igreja de Caco Filipe ou a religião de Caco Filipe, não. Um profeta não tem igreja, mas o profeta tem uma mensagem. É isso, amada Fátima Andrade. Se tiveres mais alguma questão, tu podes expor, não é? Enquanto eu estou até a terminar a live, somente fiz estes 8 minutos para poder te responder às tuas inquietações. E também, tu podes também enviar-me uma mensagem no WhatsApp. Então, aí está o meu número, não é? Da Zap, o meu Zap, mais 244-931-993-967, mais 244-931-993-967, é o meu Zap. Tu podes enviar-me uma mensagem e eu vou poder enviar-te o livro do Profeta Caco Filipe no formato em PDF, a fim com que você mesma possas compreender mais por que as igrejas são portas para o inferno. Deus te abençoe, amada Fátima. Eu vou ficar aqui, aí o compadre Soares Costa Júnior simplesmente está a gritar, não tem como contradizer que a sua igreja não é porta do inferno. Você não pode simplesmente gritar, não pode simplesmente dizer que Caco Filipe é falso. Você deve mostrar
Não é? Que a tua religião é verdadeira porque Deus outrora já enviou uma religião e assim em diante. Mas contudo, Deus abençoe a cada um. Se alguém tiver pergunta enquanto eu estou a terminar, pode colocar as perguntas no comentário, a fim de eu poder responder todas as questões. Se alguém tiver alguma pergunta, pode expor qualquer questão. Então eu penso que já não há mais nenhuma pergunta. Eu vou fechar a live e se alguém tiver uma outra questão, eu ainda daqui a uma hora e 40 minutos, eu vou retornar com uma outra live para pregar sobre o tema quem está com as chaves do reino, onde está a chave do reino dos seus olhos. Amada Fátima, tu queres o Deus vivo, isso é muito bom. O Deus vivo é o verdadeiro Jesus Cristo. O Jesus Cristo das igrejas não é o verdadeiro Deus. O Jesus Cristo das igrejas é um demônio. O verdadeiro Jesus Cristo não tem religião. O verdadeiro Jesus Cristo não pode ter denominações religiosas. Você vê que cada denominação religiosa tem a sua doutrina. O amado Luciano Rocha diz que perguntou, mas eu não vi a tua questão, amado Luciano. Tu podes repetir a tua questão enquanto eu respondo, amada Fátima Andrade. O verdadeiro Jesus não tem religião. O Jesus que tem religião, o Jesus que as igrejas adoram, as igrejas católicas, evangélicas, benamistas, pentecostais e assim diante, aquele é um demônio que eles clamam Jesus, que eles chamam Jesus. Eles chamam um demônio de Jesus e pensam que o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é Deus dos espíritos dos profetas. Segundo Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 10. É esse que é o verdadeiro Jesus. E Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que ele não muda. Ele é o mesmo de ontem enviou profetas. É o mesmo de hoje também tem que enviar profetas. E amanhã, poxa, também tem que enviar profeta. E eternamente, enquanto existir filho de Deus na terra, o verdadeiro Jesus deve enviar profetas para salvar os seus filhos. Mas já o falso Jesus, que são as terças partes dos anjos que foram lançados na terra, segundo o Apocalipse capítulo 12, não é? Esse falso Jesus, ele é um demônio que funda igrejas, pede dinheiro nas pessoas, enriquece-se com dinheiro do povo, pregam por dinheiro, pregam pela sua barriga e assim em diante. Aqui o amado Luciano Rocha diz: você está se referindo à igreja ou à religião? Pois a igreja é o corpo de Cristo ou não? Ok. É assim, conforme eu pude explanar claramente, de que todas as religiões são do diabo Satanás. As igrejas dentro do cristianismo são de Satanás. Dentro do cristianismo, o cristianismo é a religião. E dentro do cristianismo como religião, o cristianismo como religião tem as igrejas católicas, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, as igrejas benamistas, missões e ministérios, campos de orações. Você está a compreender bem, amado? Então, estas igrejas são de Satanás. Agora, o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, não é essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, benamistas, não. Mas são todos os filhos de Deus que, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 48, Deus lhes predestinou também para o nosso tempo, estão a acreditar no profeta Cacó Filipe, estão a reconhecer Cacó Filipe como o único e verdadeiro profeta, e sabem muito bem que Deus não envia nenhuma religião. Então, as igrejas dentro do cristianismo são de Satanás, todas, mesmo aquelas que ainda vão abrir. As sinagogas dentro do judaísmo são de Satanás. As mesquitas dentro do Islã é de Satanás. Assim, o amado Luciano Rocha diz: no caso, você está falando dos partidos religiosos. Conforme eu expliquei, partidos religiosos em que sentido? A igrejas evangélicas está dentro do cristianismo. E dentro das igrejas evangélicas, no grupo dos evangélicos, encontramos mais de 100 mil igrejas. Igreja Universal está dentro dos evangélicos. Igreja Mundial está dentro dos evangélicos. Igreja Verbo Vivo está dentro dos evangélicos. Igreja Pentecostais está dentro dos evangélicos. São milhares, são mais de 100 mil. Dentro do protestantismo encontramos a igreja protestante, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana.
Você vê, dentro do catolicismo, encontramos a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Americana, a Igreja Católica não sei mais o quê. Tudo bem? Então, estão bem, tão divididos. E nesse caso é isso ali, amado Luciano Rocha. O amado Luciano Rocha diz que, se for, eu concordo. Mas, amados, esta é a inteira verdade. Tu deves crer, tu deves compreender. É o que estamos a vos dizer. O que eu estou a dizer, bem dizer. As igrejas dentro do cristianismo são de Satanás. As sinagogas dentro do judaísmo são de Satanás. As mesquitas dentro do Islã são de Satanás. Então, a partir do momento que alguém é membro de uma religião, esta pessoa está a servir o diabo Satanás. São os religiosos que matam os profetas. Não foram as prostitutas que crucificaram o Senhor Jesus, amado Luciano Rocha. Não foram os bandidos que crucificaram Jesus. Foram os religiosos. E dentro da religião, existem as igrejas, que eram os saduceus, os helenitas, os herodianos, os ateus, os fariseus. Dentro também deles, também estavam divididos. E o amado Luciano Rocha diz que, hoje, pelo que eu vejo, o mistério da iniquidade é operado por meio da religião. Segundo Efésios 2, 7 e 10. A religião, olha, veja, amado Luciano Rocha, eu até convido-te a poderes instalar o livro do profeta Caco Filipe. É gratuito, tu podes ir no teu telefone, se for Android ou iPhone. Se for Android, vai no Play Store, no Google Play. Uns chamam Google Play. Há telefones que Android que vem Google Play ou Play Store. Procura por profeta Caco Filipe. Se for iPhone, procura por profeta Caco Filipe. Instala o seu aplicativo. Ou envia-me uma mensagem no meu zap. Está aí embaixo da tela daqui do vídeo. O meu zap é o mais 244-931-993-967. É o meu zap, está embaixo. Para tu compreenderes muito bem a respeito das religiões. Caco Filipe teve uma revelação na sua pregação, 131ª pregação, que é o Caco 131. O profeta Caco Filipe revelou os 3 espíritos de sapo de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14. Ele mostrou que os 3 espíritos de sapo é o cristianismo, judaísmo e o islão. A Bíblia diz que o cristianismo, o judaísmo, o islão são os 3 espíritos de sapo. Todas as religiões são satânicas, estão ao serviço de Satanás. E Caco Filipe mostra que dentre todas as religiões da terra, nenhuma religião está mais próxima de Deus uma do que a outra. Não há uma religião que está mais próxima de Deus. Todas são de Satanás. Todas não estão próximas de Deus, todas estão com Satanás. As pessoas pensam que servem o verdadeiro Deus dentro da religião, mas isso é contraditório. Se as pessoas acreditassem que realmente servem o verdadeiro Deus, ou conforme acreditam, servem o verdadeiro Deus dentro da religião, no mínimo, eles têm que dizer que Deus não é o Deus que Hebreus 13:8 diz. Hebreus 13:8 é dito que o Deus dos profetas, que é Jesus Cristo, é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Jesus não muda. Jesus é o Deus vivo. A palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de céus e da terra. Ele é o incriado. Ele não muda. Se ele é o mesmo de ontem que enviou profetas, é também o mesmo de hoje. E hoje também envia profetas. É isso que tu deves compreender. E amado Luciano Rocha, eu espero uma tua mensagem no meu zap. O meu zap está aí embaixo. Espero uma mensagem. Vamos poder tocar algumas experiências. Vamos poder conversar um pouco a respeito das religiões. E eu espero que você compreenda. Eu estou esperando o teu sinal. O amado Luciano Rocha ainda pergunta mais. Satanás opera o engano e a injustiça dentro das religiões. É isso. Evidentemente, amado Luciano Rocha, Satanás é adorado dentro da religião. Satanás é adorado em nome de Jesus dentro do cristianismo.
Satanás é adorado em nome de Buda, dentro do budismo. Satanás é adorado em nome de Alá, dentro do Islã. Satanás é adorado nas igrejas. Você vê que, amado Luciano Rocha, você vê que todas as igrejas dentro do cristianismo pregam Jesus, falam de Jesus, dizem que têm o verdadeiro Espírito Santo. Mas por que têm doutrinas diferentes? Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos de Jesus, cada um no seu lugar. Eles não se contradisseram. Mateus pode dizer algo que Lucas não disse. Marcos pode dizer algo que João não disse. E vice-versa. Mas eles nunca se contradisseram. Por quê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que estava sobre eles. Quando o verdadeiro Espírito Santo está sobre uma pessoa, ou quando o verdadeiro Espírito Santo está sobre 4 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas, essas 1000 pessoas, 100 pessoas terão o mesmo pensamento. Não se contradirão. Mas veja as igrejas. Uns guardam o sábado. Os adventistas do 7º dia também são filhos do diabo. Guardam o sábado. Não comem carne de porco. E mesmo também dentro também dos adventistas também estão divididos. A igreja do 7º dia reformada, a igreja do 7º dia a luz do mundo. Cada igreja do 7º dia vegetariano. Milhares de igrejas tipo adventistas. A igreja testemunha de Jeová não dão sangue. Há os católicos vendendo a Maria. Há os pentecostais. É muita confusão. Cada uma tem a sua doutrina, mas dizem que servem ao verdadeiro Jesus. Mas quem é esse Jesus? O que eles não sabem é que eles adoram um demônio em nome de Jesus. Eles servem um demônio em nome de Jesus. Eu vou te ler isso aqui, amado Luciano Rocha, aqui no livro do profeta Cacó Filipe, da revelação da hora, não é? Aqui o profeta Cacó Filipe diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo 13º, isso é o versículo 13, diz o seguinte: todos aqueles que seguem ou que trabalham no mesmo espírito com os líderes religiosos e todos os profetas que viajam pelos países são mágicos, adivinhos e feiticeiros, estrelas errantes ao serviço de Satanás para seduzir os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, como no tempo de Noé. E que o ministério deles, isto é, o ministério dos líderes religiosos, e o ministério deles é o da serpente, segundo Gênesis capítulo 3 e Mateus 24, 24. O ministério deles é o da Rá, segundo Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 14. É Deus ele mesmo quem os ergueu como um exército contra os seus inimigos, segundo 1 Reis, capítulo 21, versículo 19 a 23, e segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. E todos os seus milagres, incluindo aqueles dos benamistas, almejam em seduzir e impedir os escolhidos de sair do Egito e endurecer o coração do faraó e dos seus reis. Então, é isso que você deve compreender, amado Luciano Rocha. As igrejas operam falsidade. Mesmo seus milagres que eles fazem, não é? Segundo Mateus 2, 9 a 11, há milagres de engano. Eles manipulam, pagam pessoas para falar que não, você finge que você está doente, tens aquilo, vamos te orar, para vocês crerem. Há muita manipulação dentro das religiões, amado Luciano Rocha. Então, amado Luciano Rocha e todos quantos seguiram-me nesta live, o amado Luciano Rocha escreveu ainda, ele diz que me corrige se eu estiver errado. Mas pelo que eu vejo, Satanás opera a mentira dentro da religião pelo meu discernimento. Pois o espírito que opera nas religiões é o espírito do erro. Claro, evidentemente, amado Luciano Rocha, é conforme eu pude mostrar. É conforme eu pude mostrar que as religiões servem o diabo, amado Luciano Rocha. Amado Luciano Rocha, eu te peço, vamos acabar a conversa, eu vou fechar a live para não estender muito tempo. Vou fechar a live, te peço para poder me escrever no meu WhatsApp. Está aí o número, mais 244-931993967. Escreva-me no meu zap, por favor. Vamos conversar. Eu vou te explicar. Vamos conversar calmamente
a respeito das religiões e a respeito da revelação que Deus deu ao profeta Caco Filipe. Deus abençoe todo mundo. Eu espero-vos numa próxima live e espero também o amado Luciano Rocha na minha live, no meu zap. Ok, amado Luciano Rocha e todos quantos seguiram-me nesta live. Deus vos abençoe. Não hesitem. Qualquer dúvida, qualquer inquietação, qualquer conversa, qualquer papo, escreva-me no meu zap. Estou disponível 24/24. Deus abençoe. Amém. Realmente, estou disponível 24/24. Não é que eu estou sempre ligado, mas estou ligado muitas das vezes. Uma mensagem no meu zap, eu respondo em menos de 1 hora, em menos de 30 minutos. Se não responder, estou ocupado, estou numa live, mas a qualquer momento sempre respondo. Assim, neste momento, eu consigo notar todas as notificações. Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Amado Luciano Rocha e os outros companheiros. Encontro-vos, benzer. Vamos bater um papo no meu zap. Amém.